sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jorge Suchensky, apresentando o nosso tradicional informativo semanal para índices internacionais, válido para essa semana de 10 a 14 de março de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, disponível nas versões Android. Basta você fazer o download através do Google Play e também para o seu iPhone pode fazer o download através da App Store. E esta versão que está aí em seu monitor é a nossa versão web. Basta você fazer o download, colocar aqui seu correio, sua contrassenha e poderá entrar diretamente pela internet. Vamos então aqui agora com o nosso calendário econômico. Temos uma sessão bastante tranquila em relação à semana anterior. Vemos às 5h15 da manhã, horário de Brasília, vendas do varejo anual para a Suíça, às 9h15 no Canadá, início de construção de moradias. Na Austrália, confiança nos negócios. As principais notícias bem tranquilas esta segunda-feira, nada aí de fundamentais de alto impacto. Na terça-feira temos aqui às 4 am, balança comercial da Alemanha, coletiva de imprensa do Banco Central japonês, notícia aí de alto impacto, muita volatilidade aí para os ienes e também para o índice Nikkei. Na Inglaterra, às 6h30 temos produção de manufaturados, notícia de alto impacto para o FTSE e também para a Libra esterlina. E vemos que a produção industrial também mensal na Inglaterra. Temos aqui também para a Inglaterra o meio-dia estimativas do PIB. Já na Austrália, às 20h30 percepção do consumidor. No Japão, condições de produção. No Japão, às 20h50 índice de atividade industrial. Às 21h30 hipotecas mensais para a Austrália. Quarta-feira, temos às 2 da manhã relatório mensal do Banco Central japonês. Às 6h30 balança comercial na Libra, na Inglaterra, para a Libra esterlina. Às 7 horas na Eurozona, a produção industrial mensal. No Brasil, às 9 horas, IPC do Brasil mensal. Temos aqui também agora, às 14 horas nos Estados Unidos, leilão dos notas dos tesouros de 10 anos. No Brasil, que fluxo cambial, notícia de médio impacto, deve trazer alguma volatilidade para o euro, para o dólar real frente ao dólar. Às 15 horas, discurso secretário do Tesouro Liu, saldo do Orçamento Federal. Na Nova Zelândia, às 17, sem taxas de juros. Estas as principais notícias. Já na sessão asiática, temos aqui às 21 horas para a Inglaterra, variação dos preços habitacionais. Às 21h30 na Austrália, novos postos de trabalho, taxa de desemprego e variação do emprego em tempo integral para a Austrália. Na quinta-feira, temos aqui produção industrial na China, notícia de alto impacto às 2h30 am. Muita volatilidade para o cobre, principalmente. Na Eurozona, às 6 da matina, relatório mensal do Banco Central Europeu. No Canadá, às 9h30, índice de preços habitacionais. Estados Unidos, índice de preço de importação, mesmo horário. Vendas no varejo, vendas no varejo sem veículos e pedidos de desemprego. Às 18h30, PMI de negócios para a Nova Zelândia e atas da reunião de política monetária para o Japão. Muito bem, e fechando a semana na sexta-feira, produção industrial japonesa, 1h30 am. Na China, novos empréstimos. Na Suíça, PPI mensal. Às 9h30, índice PPI nos Estados Unidos. E também às 10h55, índice Michigan de percepção e IPC Argentina mensal às 16 horas. Uma semana bastante tranquila, porém devemos estar atentos aos fundamentais para evitar volatilidades aí indesejadas. Vamos começar então com o Standard & Poor's. Os índices americanos completamente bullish, totalmente altistas, sobrecomprado, movimentos esticados, máximas, novas máximas, porém já se sente um pouco a debilidade dos compradores. Vemos que o Standard & Poor's na sexta-feira fechou aí com um doji, uma vela de indecisão, não demonstrando domínio, né? Nem comprador e nem vendedor nesta sessão de sexta-feira. Agora veremos se fará uma lateralidade ou se seguirá subindo ou se fará um mínimo maior. De fato, o ideal seria uma correção ordenada para a formação de um pivô neste gráfico diário. No intraday, em 4 horas, segue totalmente lateral. Vamos ver agora se fizer a ruptura desse suportezinho aqui do 1865, poderia apresentar uma correção um pouco mais profunda até os 1820 aproximadamente. Esses Standard & Poor's, porém, são completamente altistas. Estão gritando correções porque estão muito esticados. Já o Nasdaq já apresentando uma correção no semanal, fazendo nova máxima, uma P-Formation,
porém o movimento segue bastante esticado. Veja onde está a média móvel de 200, está muito sobrecomprado, muito esticada essa tendência. O ideal seria uma correção ordenada, uma aproximação pelo menos até essa terciária, essa LTA terciária, para fazer um reconteio, um reseteio aí de velas intradinha no diário, apresentando uma correção. Cumpra já com a condição de formação do pivô, e mais provável é que apresente um pivôzinho de alta e siga subindo este NASI. Porém, se romper essa LTA, temos um primeiro suporte aqui no 3.634 no diário. Porém, para buscar uma venda, vamos esperar uma correção mais profunda. Já o Dow Jones, vemos que no semanal chegou até a resistência que comentávamos, executou a P-Formation, chegou até os 16.530 aproximadamente. Agora veremos se fará a ruptura ou se ficará lateral aí nessa região. Novos máximos, veremos se fará uma nova máxima esse Dow Jones. No diário, tendência madura, movimento esticado, importante resistência aqui. Veremos se fará uma lateralidade, se apresentará uma correção ou se romperá de vez. Acho que virão lateralidades, porque não temos fundamentais aí importantes, não temos muito poucos fundamentais aí direcionados aos índices esta semana, e é possível que venham lateralidades, inclusive correções. Vamos ver. Já nos europeus, já muito mais adiantados, vejo esse DAX 30 no semanal apresentando uma forte correção, tem fluidez. Acredito que o DAX deve chegar até os 9.049, 9.050 pontos. No diário já faz um shakeout, um golfo de baixa, abaixo dessa região dos 9.315, poderíamos buscar uma venda nesse DAX até os 9.115 pontos no intradia. Em 4 horas, aqui está o problema, tem que fazer a ruptura desse suporte. Se fizer a ruptura desse suporte, poderemos esperar um movimento até esses níveis aqui dos 9.080. Claro que temos alguns suportes pelo caminho, porém acredito que o DAX nesta semana poderia vir até os 9.080 pontos. Já o K40 em Paris, o K40 também apresentando correções, no semanal completamente bullish, fez uma nova máxima por alguns pontos, fechando praticamente com doji no semanal. Já no diário apresentando um shakeout, uma correção, porém aqui temos já suporte, né? Veremos se fará a ruptura aqui dos 350, poderia chegar até os 4.284 aproximadamente. No 4 horas, eu pensaria talvez em um contratendência abaixo dos 4.360, abaixo desse pivôzinho aqui, para uma aproximação até a média móvel de 200 períodos, inclusive no 4 horas. O DAX está mais interessante, mais adiantado. Já o índice australiano, esse é completamente altista, não tem nem o que falar, vemos que no semanal está aí um bullish sandwich, uma P-Formation, padrão de continuação altista. Vamos ver aí se romperá. Para a compra, somente se romper e apresentar um padrão acima dos 5.470. E para vendas, vemos que no diário fechou aí com uma vela de reversão, um martelo invertido, porém esperaremos uma correção mais profunda para pensar em vendas, porque é completamente altista esse AUD 200. É possível que venham correções também. Já o FTSE, o índice de Londres, este mais parecido com o DAX 30, vemos que no semanal está nessa lateralidade, está com a resistência aí dos 6.858, se romper o suporte aqui dos 628, zona fluida, poderia vir até os 6.365 pontos este FTSE. No diário, aqui está com um shakeout, uma vela bastante potente, porém eu pensaria em vendas abaixo dessa região dos 655 aproximadamente, para buscar uma venda que coincide com a SMA 200 períodos aqui no 4 horas. Finalizando com o índice Nikkei, o índice japonês, vemos que é completamente bullish, tem zona fluida e deve fazer o teste aí dos 16.000 pontos no semanal, esse índice japonês. Eu esperaria um pivôzinho de alta, uma formação em pen daily para entrar comprado nesse índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informe semanal para índices. Sou o Jonas Sugens, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.